Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula do curso Teoria Macroeconômica da UFPR. Na videoaula de hoje, nós iremos discutir aí a determinação do nível de preços no modelo clássico. Discutimos na aula passada, a tentativa de observar o posicionamento da chamada curva de oferta agregada clássica. Nós conseguimos apresentar a curva de oferta agregada clássica na medida em que absorvemos os choques de preços no mercado de trabalho, né? Nós observamos ali que por conta das hipóteses de informação perfeita, plena flexibilidade de preços e salários nominais, foi possível observarmos que os eventuais choques de preços, aumento de preços na economia, não causam a priori alterações, né, na quantidade utilizada do fator insumo trabalho e, por consequência, não há uma alteração por conta dessa variabilidade de preços, não há uma alteração ali no nível de produto e atividade econômica até então considerado. Então, dada a variação de preços associada com o nível de produto, nós observamos ali uma curva de oferta agregada perfeitamente vertical. Qual o problema até então? O problema é que na análise anterior nós não, em nenhum momento, nós não tínhamos considerado a origem desse choque de preços, né? Nós assumimos por hipótese que os preços estavam se alterando, né? Lembre lá, o nível de preço saiu de P1, depois foi para 2P1, depois para 3P1. Naquele momento não nos interessava os fatores que causaram o aumento de preço na economia. Porém, de acordo com a teoria clássica, né, as discussões clássicas nesse ambiente macroeconômico, há uma justificativa. É possível nós identificarmos os fatores ou o fator responsável na determinação do nível de preços, né? Então, na aula de hoje, nós iremos nos restringir a entender o que determina os movimentos de preços segundo a análise macroeconômica clássica. Então, na teoria clássica, né, segundo a teoria clássica, a quantidade de moeda determina o nível de demanda agregada na economia, que, por sua vez, determina o nível de preços da economia. Né? Então, um ponto fundamental no entendimento aí dessa relação entre preços, né, e demanda agregada está associado exatamente à quantidade de moeda presente na economia. E tendo por base exatamente essa relação, há uma discussão teórica lá na modelagem macroeconômica clássica associada à chamada teoria quantitativa da moeda, né? Lembrando aí historicamente que o postulado completo da teoria quantitativa da moeda foi feito pelo economista americano Irving Fisher, né? Um autor, um economista aí que usou uma fórmula matemática, né? Ou seja, a chamada equação de trocas, para estabelecer algumas relações causais entre moeda e preços, né? Então, por base nessa equação de trocas, né, que nós iremos entender aí o que os clássicos pensavam a respeito dos determinantes dos movimentos de preço, né? Então, o que é essa teoria quantitativa da moeda, né, pessoal? Então, entender a teoria quantitativa da moeda é entender inicialmente a chamada equação de trocas. O que vem a ser essa equação de trocas? Nada mais é do que uma identidade que relaciona o volume de transações, né, avaliadas a preços correntes, com o estoque de moeda multiplicado pela taxa de circulação da moeda. Então, vamos entender aí um pouco essa equação, né? Então, vocês observam aí, inicialmente, essa primeira equação, onde essa equação, na verdade, é uma identidade contábil, né?
lembrando aí que nós estamos trabalhando conceitualmente como uma identidade contábil. Por exemplo, né, nos dias atuais, né, pessoal, nós temos muitas metodologias no âmbito da contabilidade social. Vocês estudaram lá na contabilidade social que nós temos diferentes óticas na mensuração do nível de atividade econômica, né? Esse debate metodológico a respeito da contabilidade social, né, é um debate que ocorre nesse período pós aí, desdobramento da Segunda Guerra Mundial, né, ocorre aí o surgimento e a criação de novas metodologias de mensuração de como as economias elas quantificam o nível de atividade econômica. E nesse período que nós estamos estudando, né, esse período que precede a publicação da obra de Keynes, ali por volta da década de 30, o debate que mais se aproxima do ponto de vista de quantificação de forma agregada da atividade econômica é exatamente essa equação de trocas, né? Ou seja, a equação de trocas, ela busca mensurar aí, eventualmente, o quanto as economias elas estão produzindo do ponto de vista agregado, uma vez que é o nosso objetivo aqui quantificar as variáveis sob uma ótica agregada. Então, o que seria essa equação de trocas, né? Mas, na verdade, a equação de trocas nós podemos considerar que a equação de trocas seja aí uma identidade contábil, né? Onde no lado esquerdo da equação eu tenho a quantidade de moeda presente na economia vezes multiplicada pela velocidade de transação da moeda, né? Daqui a pouco nós iremos aí conceituar cada uma dessas variáveis. Contabilmente, eu posso associar aqui o produto da quantidade de moeda vezes a velocidade de transação da moeda é igual a o preço, né, o índice de preço dos bens transacionados, vezes o volume de transações que presentes aí nessa economia, né? Então, essas são as variáveis básicas aí consideradas nessa equação de trocas. Intuitivamente, pessoal, o que vem a ser a velocidade de transação da moeda, né? E mais à frente, velocidade de renda da moeda. Bom, imagine o indivíduo que tem uma unidade monetária, né? Um papel moeda, e eventualmente esse papel moeda ele vai circular em um determinado período de tempo frente à quantidade de transações econômicas, né, compra e venda de determinado bem ou serviço, né, que ocorre infinitamente aí na economia. Então, a priori, a velocidade de circulação da moeda é exatamente um indicador de quantas vezes uma unidade monetária, por exemplo, uma moeda de R$ 1, quantas vezes uma moeda de R$ 1 circula ao longo do dia, dada as transações associadas ao uso dessa moeda. Então, entendam que a velocidade de transação da moeda é exatamente uma forma de nós quantificarmos quantas vezes uma unidade monetária, seja uma moeda, seja um papel moeda, circula, dado a quantidade de transações que essa unidade monetária foi envolvida ao longo de um determinado período, né? Então, intuitivamente, vamos imaginar, para um dado nível de produto da economia, quanto mais moeda eu tenho na economia, vocês concordem acredito que vocês devam concordar comigo que quanto maior o nível de produto, para um dado nível de produto da economia, de atividade econômica, né, de PIB, por exemplo, quanto maior for o volume de moeda na economia, quanto mais unidades monetárias essa economia apresentar, possivelmente eu vou ter um volume de circulação, uma velocidade de circulação da moeda cada vez menor. Por quê? Porque para um dado volume de produto, né, agregado da economia, eu tenho um volume maior de moeda e automaticamente, para cada uma dessas unidades monetárias, eu preciso circular cada vez menos porque eu tenho mais moeda aí na economia. Então, intuitivamente,
Essa é a ideia de velocidade de transação da moeda, né? Ou seja, quantas vezes, né, uma unidade monetária ela circula na economia para gerar um determinado volume de transação econômica, não é? Então, na equação das trocas, né, a variável que representa o volume de transações inclui a venda e compras de bens produzidos, de modo que nós podemos ter uma outra versão da equação de trocas, né? Então, vamos entender que é muito difícil nós quantificarmos aí o número de transações econômicas que está ocorrendo aí na economia, mas como nós temos aí metodologias associadas à quantificação do nível de produto econômico, o nível de atividade econômica, nós podemos associar, nós podemos dizer que o nível de produto econômico, Y, pode ser uma variável muito próxima ao volume de transações econômicas que ocorra na economia. Eu pressuponho que quanto maior o PIB de uma determinada economia, quanto maior o produto econômico de uma determinada economia, eu imagino que maior será o volume de transações econômicas que estão sendo associadas a essa economia. Tá? Então, a minha equação de trocas ela pode ser expandida sobre esse formato, né? Ao invés de nós associarmos transações econômicas, nós estamos aí associando produto, né? Automaticamente, né? Se eu estou associando a minha equação de trocas não ao volume de transações, mas o nível de renda, o nível de produto da economia, automaticamente, né, o meu conceito de velocidade de transação da moeda agora se torna velocidade renda da moeda. Né? Essa é a ideia, com o Y sendo o nível de produção corrente da economia. Então, isso são aí conceitos iniciais, né, pessoal, para nós entendermos preliminarmente o que vem a ser a equação de trocas, e com ela nós podemos fazer algumas modificações nessa tentativa de entendermos a origem dos choques de preços tão discutida ali pela chamada macroeconomia clássica. Né? Então, assim, a equação de trocas, da forma como ela é exposta, né, ela não explica muito bem o movimento das variáveis, né, que essa equação de trocas completa. Então, contempla. Então, nós necessitamos, tendo por base a equação de trocas, nós necessitamos de formular algumas hipóteses, basicamente duas hipóteses, né? A primeira hipótese, né, associada a uma dessas variáveis contidos na equação de trocas, é que o valor de equilíbrio da velocidade renda, né, da moeda era determinado por fatores institucionais, hábitos e tecnologias na realização dos pagamentos da sociedade. Resultado, no curto prazo, é considerado, né, segundo os preceitos clássicos, nós iremos considerar que essa velocidade de circulação da moeda ela é constante. Ela é constante porque nós iremos pressupor que o hábito, ou seja, a forma como as pessoas elas carregam moeda e elas usam a moeda ao longo e de acordo com um determinado período de tempo, essa rotina de uso da moeda é relativamente constante. Então, vamos imaginar um indivíduo que tem no início do mês uma determinada quantidade de moeda, porque eventualmente exerceu ali o seu esforço laboral e recebeu o seu salário, e no recebimento do seu salário ele recebeu uma quantidade de papel moeda, não é? Então, digamos que ao longo do mês, esse indivíduo, de imediato, né, assim que ele recebe o seu salário, ele não utiliza o montante de papel moeda sob sua responsabilidade, ele não utiliza imediatamente. Digamos que ali nos primeiros 10 dias, né, digamos 33% do tempo ali de um mês, ele pega parte do seu salário e realiza os seus pagamentos frente à necessidade e satisfação ali das suas necessidades básicas. Então, digamos que nos 10 primeiros
nos 10 primeiros dias do mês, esse indivíduo pegue ali 33% de todo o montante de papel moeda que ele tem. Digamos que do 11º ao 20º dia do mês, esse indivíduo ele utiliza mais outros 33%. Então, quando nós chegarmos ali no 20º dia, esse indivíduo já utilizou 66% de todo o papel moeda que ele tinha ali desde o início do mês. E do 21º dia ao último dia do mês, digamos que ele gasta o restante do papel moeda à sua disposição, né? Completando ali no final do mês todo o montante de utilização do papel moeda sobre a sua responsabilidade. Ou seja, digamos que na média as pessoas elas têm esse hábito, eles têm na média as pessoas elas têm uma determinada rotina no uso exatamente do papel moeda, né? E no caso da tecnologia, né, vamos imaginar que as empresas, né, tem tecnologias relativamente constantes e associável também à tecnologia, vamos imaginar que a forma como os indivíduos carregam moeda, né, dadas as inovações tecnológicas, né, nos últimos 30 anos nós observamos aí um avanço significativo nesse ambiente aí do sistema financeiro, né, do sistema bancário, em proporcionar novas tecnologias, de modo que, por exemplo, hoje em dia não é mais possível, né, é factível nós realizarmos transações econômicas sem necessariamente termos aí o papel moeda. Mas lembrando que nós estamos lá nos primórdios, né, do início do debate a respeito da teoria macroeconômica, e esse ambiente aí é um ambiente onde não necessariamente existe muita inovação tecnológica a respeito do uso do papel moeda. Então, vamos imaginar que tanto os hábitos, né, da população e a tecnologia envolvida aí nas transações econômicas, elas se mantêm constantes, né? Então, tendo por base aí essas hipóteses, né, uma vez que os hábitos são relativamente constantes e uma vez que a tecnologia envolvida aí nas transações econômicas também tornam-se constantes, né? Para uma dada quantidade de moeda, o que os clássicos advogam é que no curto prazo essa velocidade de circulação da moeda ela é constante, né? Então essa é uma primeira hipótese aí, pessoal, dentro dessa equação de trocas, para nós entendermos aí o que vem a ser essa teoria quantitativa da moeda. A segunda hipótese, nós já sabemos, né? E ela surge a partir dos desdobramentos observados ali no mercado de trabalho, na aula anterior, aqui nós iremos assumir que o produto aí ele é fixo, né? Ou seja, o volume do produto ele é fixado pelo lado da oferta. Lembrando que uma das hipóteses que caracteriza a macroeconomia clássica é a chamada lei de Sé, que a oferta cria sua própria demanda. E a oferta foi determinada lá no mercado de fator insumo-trabalho. Não é? Uma vez que nós observamos na videoaula anterior que uma vez que o produto ele é determinado pelo nível ótimo de utilização do fator insumo-trabalho, e o nível ótimo do fator insumo-trabalho foi determinado pelas condições de oferta e demanda por trabalho, né? Então, a economia, a priori, está sempre, nessa percepção macroeconômica clássica, a economia ela está sempre no nível de pleno emprego. Então, o produto ele está sendo, né, ele é determinado aí pelo lado da oferta. Então, Y é igual aí o meu Y bar. Lembre sempre daquela curva de oferta agregada perfeitamente vertical, né? Então, na equação de trocas, né, agora eu posso sair dessa identidade contábil e eu posso adentrar numa equação teórica, né? Por isso que nós saímos aqui da relação de identidade e fomos agora para uma relação de igualdade, porque nesse momento eu estou estabelecendo hipóteses, né? Estou estabelecendo teorias, né? Teoricamente, eu estou assumindo a hipótese de que a velocidade de circulação da moeda é constante
e o produto é igual ao produto de pleno emprego, né? O produto ele é determinado pelas condições de oferta, segundo os preceitos ali da chamada lei de Sé. Então, o que eu imagino, não é? Então, para que essa equação, a sua igualdade seja respeitada, se eventualmente o Banco Central, né, quem é o Banco Central? A instituição responsável aí pela colocação de moeda ou retirada de moeda na economia. Né? Nas aulas mais à frente, ali na segunda parte do primeiro módulo, nós iremos discutir aí como o Banco Central, quais os instrumentos disponíveis aí pelo Banco Central para estar, ora, inserindo mais moeda ou contraindo mais moeda na economia. Mas, nesse momento, vamos assumir a hipótese que a instituição responsável por expandir ou contrair a quantidade de moeda na economia seja o Banco Central, e é o Banco Central. Então, dada a minha equação de troca, né, sobre essa leitura agora, como a velocidade de circulação da moeda é constante e como o nível de atividade econômica está sendo determinado pelo nível de pleno emprego, vocês vão concordar comigo que se o Banco Central decide expandir a quantidade de moeda na economia, automaticamente, para que essa igualdade seja respeitada, automaticamente o nível de preços tem que aumentar na mesma magnitude. Então, daí nós já começamos a perceber que, uma vez observadas as condições de equilíbrio de pleno emprego nesse ambiente macroeconômico clássico, né, quais sejam, né, o nível de produto é determinado pelas condições de equilíbrio no mercado de trabalho, né, e aceitando as hipóteses associadas à velocidade de circulação da moeda, então, a princípio, nós já começamos a observar qual o efeito que um excesso de moeda causa na economia, que é exatamente o aumento de preços na economia. Né? Então, uma primeira percepção que nós temos é que, se na aula anterior nós aceitamos a hipótese que estavam ocorrendo choques de preço na economia, e nesse momento nós não sabíamos a origem desses choques de preço, nesse momento nós já começamos a observar que um choque positivo, né, ou seja, um aumento na quantidade de moeda na economia, pode ser o responsável aí por estar identificando um aumento generalizado de preços na economia. Mas vamos mais adiante, né, tentar observar algumas relações causais e alguns mecanismos de transmissão aí que nos ajudem a desvendar aí essa relação entre moeda e preços. Né? Então, pessoal, quando eu estou lá no meu nível de ótimo de atividade econômica, como essa economia clássica, né, essa macroeconomia clássica, ela pressupõe que a oferta cria sua própria demanda, em equilíbrio, eu estou pressupondo que a oferta agregada é igual à demanda agregada. Né? Então, assim, eu posso reescrever aquela equação de trocas sobre a percepção sobre uma percepção, né, associada aí a minha demanda agregada. Se é verdade que a oferta agregada é igual à demanda agregada, por que não reescrever a equação de trocas como sendo moeda vezes velocidade de circulação da moeda, preços vezes demanda agregada, né? Lembrem que esse lado direito aqui da equação de trocas, né, o preço vezes o produto nominal. Né? Se eu literalmente tiro preços aqui, eu tenho o meu produto real. Então, lá na contabilidade social, nós sabemos que nós podemos mensurar o PIB, né, pela ótica do dispêndio. Então, assim, se a oferta agregada é igual à demanda agregada, então eu posso mensurar essa minha equação de trocas associando o PIB nominal, né, pela ótica do dispêndio. Né? Essa é a lógica. Um ponto importante também, né, para nós desvendarmos aí uma relação associada aí nessa equação de trocas, é que o mercado monetário, né, a oferta de moeda, ela é igual à demanda por moeda.
né? O Banco Central ele busca sempre preservar as condições de equilíbrio também lá no mercado monetário. Então, nessa equação de trocas, o pressuposto que eu estou associando que a oferta agregada seja igual à demanda agregada, eu também estou associando o pressuposto que no mercado monetário a oferta de moeda é igual à demanda por moeda, né? Então, com a velocidade constante, assumindo que a autoridade monetária não altere a quantidade de moeda de equilíbrio, ou seja, o M, né, um dado aumento de preços, né, para que a relação anterior seja respeitada, a demanda agregada deverá diminuir, ou seja, digamos que agora capturado a equação de trocas, observada a sua relação pela ótica do dispêndio, né? Imagine agora que o Banco Central tomou a decisão de não alterar a quantidade de moeda na economia. Eu sei que a velocidade de circulação da moeda é constante, então, nesse caso, se há um aumento de preço na economia, para que essa equação ela seja respeitada, o que tem que ocorrer? Uma redução de demanda. Tá? Essa é a lógica. Intuitivamente, né, pessoal, quando está ocorrendo um aumento generalizado de preços na economia, o que está ocorrendo com o poder de compra da população? O poder de compra da população diminui. Para uma dada quantidade de moeda, se eu tenho um aumento de preços na economia, automaticamente o poder de compra da população, o poder de compra real, né, da população está diminuindo, né? Então, para que a equação de trocas ela seja respeitada, dado o aumento de preço na economia, eu tenho uma redução de demanda, né? O contrário também é verdadeiro. Uma redução de preços sinaliza aí um aumento na demanda. Se os preços eles diminuem ao longo do tempo, automaticamente as pessoas, o meu poder de compra para uma dada quantidade de moeda, o meu poder de compra ele vai se expandindo. Então, eu consigo observar aí uma relação inversa entre preço e demanda. Né? Então, eu consigo, com base na equação de trocas, tendo por base a teoria quantitativa da moeda, provar o formato inverso, ou seja, a inclinação negativa aqui da minha curva de demanda agregada no plano preços e quantidade, né? Por que quando eu aumento preços, a minha quantidade demandada diminui? Por que quando eu reduzo preços, a minha quantidade demandada aumenta? Não é? Então, quem está... eu consigo provar essa relação tendo por base aqui a minha equação de trocas. E aqui, né, eu posso ter momentaneamente, embora além de ser, ela esteja presente, né, eu posso provar aqui nesse momento que eventualmente a economia pode ter desajustes do ponto de vista da desigualdade entre oferta agregada e demanda agregada, né? Para um dado nível de oferta, pode ocorrer situações onde eventualmente as condições de equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada fiquem aí desajustadas, né? Então, nesse momento aqui, pessoal, o que eu consigo observar, né? Agora, para um dado nível de oferta, né? Se eventualmente agora eu tomo uma decisão, o Banco Central tomo uma decisão de expandir a oferta de moeda, o que vai acontecer com a minha demanda agregada, né? A minha demanda agregada ela se expande. Então, um dos fatores responsáveis por expansão de demanda agregada é exatamente a expansão da oferta de moeda definida ali pelo Banco Central. Então, para um dado nível de produto, né, quando o Banco Central expande a oferta de moeda, ou seja, eu estou injetando mais moeda na economia, o que eu pressuponho? Quando o Banco Central está injetando mais moeda na economia, a priori as pessoas elas se sentem com mais recursos para estar expandindo a sua demanda, mas não necessariamente a economia vai atender a essa expansão de demanda, porque lembrem, o produto ele foi definido pelo produto potencial. E nesse ambiente macroeconômico clássico, a oferta determina a demanda. Então, mesmo que o Banco Central expanda a oferta de moeda, provocando um deslocamento, né, um efeito expansionista da minha demanda agregada,
não necessariamente o nível de atividade econômica da economia vai se expandir. Porque lembrem, o nível de atividade econômica foi definido lá nas condições de equilíbrio do mercado de trabalho. A minha curva de oferta agregada ela é perfeitamente vertical. Então, uma expansão de demanda agregada, advinda de uma política monetária expansionista, não gera aumento do nível de atividade econômica real dessa economia. Simplesmente o que ocorre é o quê? Um aumento de preços da economia. É por conta disso que nós temos a chamada neutralidade da moeda. O que é a neutralidade da moeda? A moeda é neutra no sentido de não afetar as variáveis reais da economia com o nível de atividade econômica. Né? E nós conseguimos aí provar esse efeito neutro da moeda observando ali a minha chamada equação de trocas, tendo por base a chamada teoria quantitativa da moeda. Então, pessoal, qual é a lógica, né, disso aí? Né? Então, em resumo, né, segundo os preceitos clássicos, o dinheiro circula em uma velocidade constante, né, segundo aquelas hipóteses ali que nós colocamos. Se mais dinheiro é colocado no sistema, as pessoas têm mais dinheiro no bolso e desejam comprar mais produtos e serviços. Né? Isto resulta em muito mais dinheiro em busca de menos produtos, porque lembrem que o produto ele foi determinado pelo lado da oferta, né? A lei de Sé, o produto já está sendo definido e determinado lá nas condições de equilíbrio no meu mercado de trabalho, porque a única variável nesse momento que determina o nível de atividade econômica é a quantidade utilizada do fator insumo trabalho, né? Então, isto vai resultar em, né, uma vez que as pessoas têm mais dinheiro no bolso e desejam comprar mais produtos e serviços, isso resulta em muito mais dinheiro em busca de menos produtos para um dado nível de produto, levando ao aumento de preço e automaticamente à inflação. Tá? Então, uma das causas de aumento generalizado de preço na economia, segundo a leitura clássica, é exatamente o aumento da quantidade de oferta de moeda na economia. Então é isso, pessoal. Até a próxima vídeo aula.